Olha, o Estatuto da Cidade pode possibilitar. Como qualquer lei no Brasil, a sua aplicação passa pela correlação de forças na sociedade. Então, ele, de fato, traz a possibilidade de mudar alguma coisa que é nodal no desenvolvimento da sociedade brasileira, que é a questão do direito de propriedade. Ele pode colocar limites ao direito de propriedade quando ele se faz em função, ele existe, o espírito da lei, a existência dessa lei se dá em função da função social da propriedade e da função social da cidade. Então, nesse sentido, o interesse público coletivo limitaria a função, a propriedade privada, né? O interesse individual do proprietário. Agora, como qualquer lei, como eu dizia, ele pode ser aplicado, pode ser interpretado, ele até mesmo pode ser evitado. Os instrumentos mais importantes do Estatuto da Cidade, eles não são obrigatórios constarem do plano diretor. Em primeiro lugar, eles estão travejados todos em função da figura do plano diretor. Quer dizer, para serem aplicados, eles precisam estarem registrados, mencionados, conceituados no plano diretor. Então, eles já passam por essa condição, né? E, mesmo assim, o plano diretor pode não fazer menção aos instrumentos mais importantes do Estatuto da Cidade. Quais seriam eles? Bom, esses instrumentos são... Primeiro, eu queria te colocar o seguinte. Os conflitos relativos à propriedade privada da terra, a essa contradição entre o interesse coletivo e o interesse privado, essa contradição entre os apropriadores que trabalham com o lucro que advém da propriedade imobiliária urbana e a coletividade, eles foram remetidos pelo Estatuto da Cidade à esfera urbanística, à esfera municipal, desculpe. Eles estão remetidos a esses conflitos. A resolução dele vai se dar na Câmara Municipal, na discussão do plano diretor. Isso é importante todo mundo entender, não é? E vamos lá, quais são esses elementos mais importantes, não é? Em primeiro lugar, o plano diretor é que vai conceituar o que é uma propriedade subutilizada ou não utilizada. Quando uma propriedade ela pode ser considerada não utilizada ou subutilizada. Com que densidade de ocupação, por exemplo? Vou dar um exemplo. Um estacionamento de automóveis no centro de São Paulo ou Rio de Janeiro. Ele vai ser considerado uma propriedade subutilizada ou não é? Quando é que um edifício construído vazio vai ser considerado uma propriedade subutilizada ou não utilizada, não é? Então, essa conceituação, ela tem que constar no plano diretor, porque a partir dessa definição é que você vai poder empregar ou não os instrumentos mais importantes do plano diretor, que são o parcelamento, a edificação e a utilização compulsórios, o que significa que, então, uma propriedade não utilizada, ela vai ter que se tornar utilizada compulsoriamente. Em seguida, então, se dá um certo prazo para isso, em geral 2 anos, no mínimo, né? No mínimo, para você entrar com o projeto, você tem 1 ano, depois do proprietário ter sido notificado. Para iniciar a obra, vai ter 2 anos. Bom, se o proprietário não seguir a lei, então, a prefeitura pode aplicar nessas propriedades o IPTU progressivo no tempo, que é um aumento progressivo da alíquota do IPTU durante 5 anos. Se mesmo assim o proprietário não cumprir o que
estiver sendo determinado, aí a prefeitura pode ir para desapropriação com títulos da dívida pública. Além desses 3 instrumentos, nós temos alguns outros muito importantes. Quais são? O direito de preempção, que é o que dá à prefeitura a prioridade, a preferência na compra de imóveis numa determinada área. Qual área? Aquela que está registrada no plano diretor sobre o direito de preempção. Por isso que o plano diretor novamente está, em torno dele, esses instrumentos todos estão travejados, né, travados. E no que se refere à ocupação ilegal de áreas privadas, nós temos o uso capião coletivo, que é uma figura importante, né? Eu diria que essas são as mais importantes que nós temos no Estatuto da Cidade. Como questão fundamental, sem dúvida nenhuma, está a limitação do direito de propriedade. Agora, como se insere esse direito de propriedade que foi estabelecido no Estatuto da Cidade nas questões do aparelhamento das cidades? Por exemplo, pegando áreas como transporte, habitação, saúde, escola. Eu não entendi. Eu estou me perguntando como se insere a questão do direito da propriedade que foi estabelecido no Estatuto da Cidade nas questões do aparelhamento, né, do espaço urbano, pegando áreas como transporte, saúde, escola. Como a senhora vê essa questão? Pergunta, como se insere no aparelhamento? Por exemplo, além da habitação, as cidades que têm transporte, têm escola, têm saúde, que estão inseridas nesse processo mais geral. Como esse direito de propriedade pode se inserir nesse contexto mais geral da cidade? Como o direito de propriedade se insere no contexto geral da cidade? Sério? Não, se relacionado a transporte, saúde e escola. Por exemplo, a habitação dentro desse contexto mais geral. A senhora não entendeu a pergunta? Eu não entendi de que contexto você está falando. Quer dizer, você está falando da gestão urbana. Isso. Como é que ficam essas questões setoriais? Como é que elas ficam? Não como é que elas se inserem no... Como é que isso. a cidade se insere. Uhum. Olha, o direito de propriedade, ele diz respeito, se você considera a limitação do direito individual diante do interesse coletivo, você está falando em democratização do direito à cidade, né? Você está falando, portanto, em democratização do acesso à moradia, antes de mais nada. Em diminuição, hoje, da exclusão gigantesca, porque mais da metade da população brasileira não participa do mercado habitacional legal. Ela é jogada para as favelas, os loteamentos ilegais. Então, nós estamos falando numa mudança estrutural do direito à cidade. E se eu estou entendendo a sua pergunta relacionada a transporte, habitação, saúde, como essa questão da democratização do direito à cidade, ele está no centro dessa questão, não é? Porém, desde que, na formulação do plano diretor, esses instrumentos estejam adequadamente formulados. Senão, o Estatuto da Cidade, ele pode ser, as prefeituras podem passar por cima dele, ou ao largo dele, em alguns aspectos.